Macedo e hoje eu vou estar falando com vocês sobre direito eleitoral. Se eu pudesse colocar um novo tema, um novo nome para essa disciplina, seria um estudo sobre política. É um estudo sobre como se trata as eleições, os sistemas eleitorais, os partidos políticos e de onde vieram os nossos direitos políticos. É impossível falar sobre democracia e não falar sobre isso, porque como a democracia ela só funciona porque eu tenho direitos políticos, porque eu tenho partidos políticos e principalmente eu tenho sistemas eleitorais. Tá, Marcela, mas o que se concerne à democracia? Democracia nada mais é que um regime político onde todo o poder pertence ao povo. Mas como que se dá essa democracia representativa? Lá no nosso artigo 1º da Constituição, diz que o Brasil é uma república, é uma democracia representativa e que todo o poder pertence ao povo. A Constituição Federal hoje, ela é a nossa lei suprema, né? Ela está acima de todos os nossos códigos e se está nela, no nosso artigo 1º, ela deve ser estritamente aplicada nos nossos dias atuais. A representatividade, como eu disse, ela começou lá nas monarquias absolutistas, até ironicamente falando sobre isso, mas aí agora você me pergunta, Marcela, então como nós fazemos uma democracia? Como, se é uma democracia representativa, como eu coloco um representante no poder para então eu ter uma democracia representativa? Como que isso funciona na prática? Bom, vamos lá. Existe uma coisa chamada sistema eleitoral. O sistema eleitoral nada mais é que um procedimento que vai transformar o seu voto em um mandato. Então, teremos uma democracia representativa. Vou voltar. O sistema eleitoral é um procedimento que transforma o seu voto em um mandato. Logo, teremos uma democracia representativa. Quando eu for falar com vocês sobre democracia, sobre sistema eleitoral, eu vou usar muito um termo chamado votos válidos. Por quê? No sistema eleitoral, só entra na contagem de votos os votos válidos. E o que são votos válidos? Os votos válidos são aqueles votos que, de fato, as pessoas votaram em um candidato, ou seja, votos nulos e votos brancos não entram em contagem. Então aqui vai o primeiro grande ensinamento de hoje. O primeiro grande ensinamento de hoje é que, Marcela, então seu voto nulo ou seu voto branco não é contagem de forma nenhuma os meus votos? Se eu votar em branco, os meus votos não vão para o candidato que estava ganhando? Isso não acontece. Os votos brancos têm muito esse pensamento equivocado na população durante as eleições, que se eu votar em branco, os votos vão para aquele candidato que estava ganhando. Isso parou de acontecer lá na Constituição de 88. Então aí vocês estão 32 anos quase atrasados. Isso não acontece. Os votos brancos, eles não são contados, não entra em contagem de voto. Então, Marcela, então vou usar o voto nulo. Eu não quero participar, eu vou usar o voto nulo. O voto nulo também não entra. O voto nulo, ele não é contado também. Marcela, então qual que é a diferença de voto nulo e voto branco? Para que eu tenho que usar ele? Para ser bem sincera com vocês, vocês usam o voto branco e o voto nulo para desperdiçar anos de evolução e vocês jogam fora o seu único direito de votação. Por quê? O voto branco é quando você não sabe em quem votar. O voto nulo se difere porque é quando você não concorda com nenhum candidato, com nenhuma proposta. Essa é a diferença, somente. E eles não entram no sistema na contação de votos. Para a curiosidade de vocês, tem um livro que eu gosto demais, chama Ensaio sobre a Lucidez, de José Saramago. Ele fala sobre uma sociedade, né, que não existe, mas uma realidade onde acontece, quando sai a apuração dos votos, a sociedade inteira se espanta e fala que grande parte dos votos foram votos em branco. E é bizarro, porque o que José Saramago escreveu há 20 anos atrás, nós vivemos hoje. Como, por exemplo, teve em BH, em Belo Horizonte, teve mais votos em branco, receberam mais votos em branco do que o candidato que foi eleito. Ou seja, o prefeito teve 34% dos votos e o resto foi só voto em branco. E isso é bizarro, né? Porque isso aconteceu dentro do livro Ensaio sobre a Lucidez. Fecha parênteses, isso foi só uma curiosidade. Então aqui sobre o sistema eleitoral, quando eu estiver falando sobre contagem de votação, sobre o cálculo dos votos em válidos, é somente votos de pessoas que votarem em alguém. No Brasil, nós temos somente dois
sistemas eleitorais, e eu vou falar somente sobre eles, eles vão se ramificar, então prestem bastante atenção. No Brasil, temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. Eu vou começar falando do sistema majoritário porque foi ele que começou, foi o que primeiro se fundiu no Brasil e que é o mais conhecido. O sistema majoritário, ele se faz em duas coisas, em absoluto e em simples. O simples é aquele que teve a maioria dos votos, simplesmente. Que temos aqui uma eleição, qual foi o que mais foi votado? Tal pessoa, o João, então é ele que vai ser o candidato eleito. É simples, majoritário simples, aquele que mais teve votação. Teve mais votos, ele vai ser eleito. Simples assim. Isso acontece muito para senadores e também para prefeitos, onde os municípios têm menos de 200 mil eleitores. Aí nós temos o majoritário absoluto. Aí vocês vão super conhecer esse, que é o que mais acontece nas nossas eleições, que é para presidente, governador, prefeito que tem mais de 200 mil eleitores, né, os municípios que têm mais de 200 mil eleitores. O absoluto é 50% mais um, tá? Nós temos uma eleição, suponhamos que nós temos uma eleição, e aí eu tenho que o que ganhou recebeu 44% dos votos, o que mais teve voto foi 44%. Aí você fala, Marcela, ele vai ser eleito? Não, ele não vai ser eleito. Por quê? Porque ele não teve 50% mais um. Então sabe o que acontece? Nós temos o segundo turno. Isso acontece nas nossas eleições. Lembra quando acontece para um presidente e eu preciso fazer uma votação, ninguém chegou em 50%. Então vai para o segundo turno. O segundo turno são as duas pessoas que mais foram votadas. Logo, portanto, nós teremos 50% mais um, logicamente, né? Porque se tem dois, um tem que sempre ter uma medida a mais. Ok. Aí, o sistema eleitoral majoritário, ele se funde somente, expressamente para cargos executivos. Diferentemente, lá no sistema eleitoral proporcional, nós só temos expressamente, somente para cargos legislativos. No sistema proporcional, são cargos exclusivamente legislativos. O que é um cargo legislativo? Cargo legislativo é deputado e vereador. Uma coisa que a gente tem que entender mais do que nunca nesse vídeo, que eu quero que se vocês forem embora somente com esse pensamento, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Você tem que entender que antes de mais nada, o candidato, ele representa o partido. Portanto, eu tenho que levar sempre em consideração o que o partido diz. No sistema proporcional, isso fica muito claro, porque quando você vota primeiramente no partido. Quando você vota para um deputado e para um vereador, a primeira coisa que você faz é votar no partido dele, para então depois votar no candidato. Ah, Marcela, mas não é bem assim que funciona. Eu coloco o número do candidato, por que eu vou estar votando no partido? É isso mesmo, você coloca o número do candidato, mas você vota primeiramente no partido. Por que isso acontece? Eu vou te explicar. No sistema proporcional, nós temos uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral é o seguinte, eu tenho que ter um número mínimo para o partido se eleger. Marcela, não entendi. Ó, eu tenho um número X. Se o partido não tem um número X, eu não consigo me eleger. E aí, ou seja, por exemplo, suponhamos que tem que ter um número X, e aí o meu partido ganha 4x. Eu fui eleito? Fui eleito, eu tive 4x. Então, eu consegui. Então, vai primeiramente para o partido. Meu partido se elegeu? Consegui. Aí, depois disso, tem uma nova votação, tem uma nova apuração, que é o coeficiente partidário. Meu partido foi eleito. Aí, agora, o meu partido tem direito a colocar 3 candidatos somente. Quem serão esses 3 candidatos? Os que mais foram votados. Então, entenda, mesmo que eu vote no meu candidato, que ele não seja eleito, que não seja o mais votado, mas o partido dele foi eleito pelo número de votos que ele teve, ele ainda consegue se eleger esse candidato, porque o partido dele tá lá dentro. Marcela, tá, eu não tô entendendo, você já tinha o majoritário, para que foi criado o proporcional? Exatamente por isso, porque a chance dele se candidatar é muito maior. E o proporcional, ele vem com essa ideia para trazer uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de demandas.
trazer mais demandas para o Poder Legislativo, para ter várias coisas onde eles possam discutir, para falar, não, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu acredito, para não ser único um partido. Então, a chance de você conseguir se eleger é maior dentro do partido, dentro do sistema proporcional. Entenda, lembra-se disso. Lá no sistema majoritário, somente executivo, aqui no proporcional, deputado e vereador, que é o Poder Legislativo. Os políticos, eles vêm para representar os cidadãos enquanto as ações políticas. Entenda, mais uma vez que eu falei lá atrás, os partidos políticos me representam. É o partido que me representa, não o candidato. Isso na teoria, não é? Quem me representa é o partido, na teoria. Quem deve me representar é o partido. Mas quem me representa muitas vezes na prática, para todo mundo, é somente o candidato. Isso é muito ruim. E eu vou te explicar lá na frente o porquê. Hoje no Brasil, é mais ou menos relativamente fácil você fazer um partido político. Hoje no Brasil, nós temos 30 partidos políticos. Mas, Marcela, como eu faço um partido político? Tá, primeira coisa que você vai fazer, você vai no cartório em Brasília, você vai fazer um cartório, um registro do seu partido. Logo depois disso, você vai atrás de 101 pessoas, no mínimo, filiados para participar do seu partido. Depois de conseguir 101 pessoas, dividido em 9 regiões, não pode ser somente de uma cidade, tem que ser 101 pessoas dividido do país inteiro. Depois que você faz isso, você precisa de ter 0,5% de assinaturas, que é o de apoio, das pessoas que votaram na eleição passada. Marcela, como assim? Tá. Depois que eu registrei lá no cartório em Brasília, depois que eu consegui 101 filiados, aí agora eu tenho que ter um monte de assinatura. Se na presidência passada, nas eleições passadas, teve 2 milhões de votações, então eu preciso de 0,5% de assinaturas desses 2 milhões. Eu prefiro não fazer essa conta. Mas você precisa disso. Depois que você consegue essas assinaturas, aí você tá o bambambam. Aí você consegue lá no TSE, aí o negócio fica muito sério. Por quê? Você vai lá no TSE, Marcela, o que é TSE? É o Tribunal Superior Eleitoral. Aí você vai ser o bambambam, sabe por quê? Porque você vai ter, então, direito ao fundo partidário, ao Fundo Nacional Partidário. O Fundo Nacional Partidário, ele é dividido igualmente 5% para todos os partidos no país. Se eu tenho 30 partidos políticos, vou pegar 5% do fundo e eu vou dividir entre todos os partidos para, então, os partidos se organizarem para fazer a sua candidatura. Os outros 95% são divididos entre os partidos que mais são eleitos no país. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos PSDB, nós temos o PT. Então, os 95% vão só para esses que já estão no bambambam há muito tempo. Agora, entenda, uma coisa muito séria que eu gostaria de falar com vocês e que, se eu pudesse escolher a parte principal da aula, seria essa. Que, quando eu me candidato a um partido, eu tenho uma coisa chamada fidelidade partidária. Por quê? Eu vou voltar nesse termo. Quando eu faço um partido, eu posso ter a liberdade que eu quiser. O partido político, ele traz essa ideia de autonomia. Se eu quiser colocar lá no meu partido, o país vai ser comunista. Posso colocar, sabe por quê? Porque o partido é meu e eu posso fazer o estatuto que eu quiser, com as ideias que eu quiser. Eu tenho esta liberdade. Se eu quiser falar o país, que o país vai ser privatizar, sair privatizando tudo. Eu posso colocar, porque meu partido tem autonomia. E aí, quando eu me filio a um partido, eu tenho que ter uma coisa chamada fidelidade partidária. Porque eu, como candidato, eu tenho que seguir aquilo que o meu partido diz. Aquilo que o partido tem como ideia, tem como fundamento. Se eu não sigo, o partido pode falar assim, Marcela, vem cá, eu vou te tirar do meu partido porque você não está seguindo as minhas ideias. Ele pode fazer isso. E é minha obrigação me fidelizar a ele. Chama fidelidade partidária. Por que a gente tem essa fidelidade partidária? Para termos um espírito de governabilidade. Pensa comigo. O executivo anda juntíssimo com o legislativo. Um não anda sem o outro. Eu, como presidente, tenho uma ideia e eu falo assim, eu olho lá pro legislativo e eu penso, o João, ele é do partido tal e o partido dele não gosta dessa ideia que eu vou dar. Tá, então -1.
A Maria, ela é do partido que bate com a minha ideia. Então seria legal eu colocar. Eu tô aqui discutindo com a minha comissão. Aí a Andrea, por exemplo, também bate com a minha ideia. O partido dela também bate com a minha ideia. Falou, ó, tá ficando bom. E aí o André, por exemplo, também bate com a minha ideia. Aí eu falo com a minha comissão, não, então compensa demais eu colocar essa ideia lá, mandar essa ideia pro legislativo. Por quê? Vai dar certo. Isso, entenda, a fidelidade partidária, ela gera um espírito de governabilidade, ela gera segurança. Ela olha assim para todo mundo e fala, ô galera, tá dando certo, vai dar bom, eu consigo ter noção, fazer estratégia. Eu tenho um espírito de governo, eu tenho segurança para isso. Sabe o que acontece no país? As pessoas não seguem isso, porque na teoria é muito lindo, mas na prática hoje no país, por exemplo, não acontece essa fidelidade. Sabe por quê? Eu como presidente, sabendo que o João não concorda com a minha ideia, sabe o que eu faço? Eu compro e eu pago ele, eu pago propina, a partir de então, eu pago um monte de coisa para ele concordar comigo. Ele para de se fidelizar à minha ideia, a ideia do partido para concordar comigo. Por quê? Porque ele foi pago para isso. A partir de então, a partir desse partido e a partir disso tudo, a partir desse sistema, nasce a corrupção. Entende o quanto isso é uma teia gigante? A partir de então nasce a corrupção. Por quê? Porque as pessoas não têm uma fidelidade partidária. E Marcela, então por que o partido não tira o candidato? Porque muitas vezes os partidos também são comprados. Entende? Vocês estão lembrando de algum episódio no país que já aconteceu isso? Eu não tô. Enfim, o que acontece? Isso tudo que é muito interessante para sua redação é esse calote social. O que é calote social, Marcela? As pessoas não se interessam mais por política. As pessoas acham que só vão indo. Quantas coisas eu falei aqui hoje que você não sabia e que é uma coisa mínima para a sua votação? Existe um calote social muito grande. Existe uma falta de educação política muito grande, que é coisas mínimas. Existe uma falta de representatividade muito grande, porque quem tá lá em cima não me representa, sabe por quê? Porque eu não coloquei ele lá. Porque eu muitas vezes não me interesso por isso e deixo fazer o que quiserem. Eu não vou atrás de alguém para fiscalizar o que ele está fazendo. Existe uma crise de representatividade, de falta de educação política, de um calote social e N coisas que acontecem por falta de conhecimento e fiscalização. E nós, como pessoas que estamos estudando e temos a obrigação de saber disso como cidadãos, nós podemos cobrar isso. Mas eu só posso cobrar se eu sei. Então, não abre mão de pessoas que lutaram muito por seus direitos para hoje você estar votando. E fazer um sistema de verdade, um sistema correto, com probidade, com honestidade.